através da sua palavra, porque Ele é fiel. Então, somente ouvirmos a sua palavra, ficarmos atentos à palavra do Senhor, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Uma palavra bem conhecida, inclusive estamos estudando sobre na escola dominical. Já convido você a estar vindo e participando, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Quantos ainda creem que o Senhor fala em nosso meio? Porque às vezes a gente vem para o culto, mas a gente não presta um culto, né? A gente vem para o culto e fica assim meio desatento. Mas o Senhor, Ele quer falar conosco. Irmãos, eu tentei em todo momento, desde quando eu entrei, desde de ontem, eu tentei mudar essa mensagem. Porque essa mensagem, ela já está em meu coração há muito tempo. E eu tinha pedido ao Senhor uma oportunidade para falar sobre essa palavra. Só que isso já vem em meses. E a palavra do Senhor fala que quem pede, recebe. Só que quando eu recebi o convite, eu falei não. Eu até falei para o presbítero, falei, não, tem uma palavra aí, mas ainda não consigo falar sobre. Mas o Senhor é fiel, estamos aqui debaixo do sangue do Senhor. Estamos aqui debaixo do sangue do Cordeiro. E eu creio que o Senhor irá falar com alguém. Gênesis 3, o versículo é o 8, que diz: naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então escondeu-se dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Aleluia. A palavra do Senhor aqui se encontra em Gênesis. E eu queria ler aqui o versículo 21 também, que fala: e o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e sua mulher se vestirem. Eu creio que todos conhecem essa palavra, que é sobre o pecado. Mas não se preocupe, que eu não estou aqui para falar sobre pecado de ninguém. Eu vim aqui para falar da palavra do Senhor, falar de Jesus. Porque eu falando do seu pecado ou falando do pecado de alguém não vai levar a nada. Mas eu vim te falar sobre alguém que perdoa todo o pecado. Alguém que purifica de todo o pecado. Aquele que não olha nem mesmo para isso. Mas Ele perdoa e Ele cura e purifica. A palavra do Senhor vai dizer que Ele toda tarde descia para conversar com Adão. E que tinha intimidade com ele, conversava com ele todos os dias. E eu imagino, eu te chamo e te convido que você se coloque sua mente agora no lugar mais lindo que você já conheceu. O lugar mais calmo, o lugar mais silencioso, o lugar que você olha assim e diz: aqui só tem paz. Um lugar onde você chega, que é meio difícil, né, a gente encontrar um lugar aqui no meio desse movimento todo, no meio desse barulho todo. O lugar mais silencioso que você imagina. Eu te convido, bem longe esse, né, James? Eu te convido você ir para um lugar bem calmo e tranquilo. Não se preocupe que eu não estou aqui para fazer experiência sobrenatural com ninguém. Eu só quero que você imagine isso. Imagina aí neste lugar secreto, neste lugar aí que você entra e descansa. E você não tem ninguém chamando a sua atenção, ninguém gritando.
entra neste lugar. Imagina aí Adão e Eva lá no seu jardim, no lugar secreto, conversando com Deus toda tarde. Mas em meio a este lugar, alguém entrou, viu uma brechinha ali, um lugarzinho pequenininho, e entrou. E já bagunçou o seu lugar secreto. Tomou de conta do seu lugar secreto. E já não é mais só você neste lugar secreto, tem mais alguém. Tem mais alguém que entrou no seu lugar de intimidade. Porque você esqueceu, talvez ali a porta um pouquinho aberta. Talvez você se despreocupou demais e deixou ali aquele lugarzinho aberto. E um lugar que era só seu, de tranquilidade, onde você descansava, agora tem alguém que está ali te acusando. Tem alguém ali que está falando: ei, sai daqui, vai procurar outro lugar, esse lugar que não te pertence mais. E você já não sente paz neste lugar. Me cobre com teu sangue, Senhor. E quando você vai entrar no lugar secreto, depois de um dia cansativo, depois das loucuras do dia, você entra no lugar secreto e já não tem mais a paz. Você já não consegue mais se conectar com Deus. Você tem tantas preocupações, tantas coisas para resolver e acaba não se conectando mais no lugar secreto. Não foi diferente no jardim. O lugar onde tinha paz, um lugar de tranquilidade. Foi um lugar onde as vozes começaram a falar, pessoas começaram a falar, além da voz central. Não sei se você está entendendo nessa noite. Mas quando eles se distraíam, eles ouviam davam atenção a outras vozes. E foi no momento que Eva se distraiu, começou a conversar com outros, porque já estava há um tempo ali conversando, e ouviu algo interessante, algo que lhe atraiu. Porque ela já não tinha mais o contato com aquela primeira voz central. E num dia, eles se distanciaram tanto da sua voz central, do seu ponto central, que já não ouviam mais aquela voz que os guiava. E a palavra vai dizer que um dia, eles estavam no jardim, ouviram o Senhor se aproximar e rapidamente se esconderam. Alguém que tinha tanta intimidade, tanto compromisso, um dia se esconde. Se esconde porque percebeu que não tinha mais valor. Percebeu que já não tinha mais aquela atração central. Percebeu que no lugar de descanso já não era mais o lugar de descanso. O lugar onde ele tinha conforto já não tem mais. Algo está diferente. Mas o que mudou? O lugar mudou? A pessoa em si mudou? Ou Deus mudou? A palavra vai dizer que todos os dias o Senhor descia no mesmo horário e falava com eles. Mas um dia o Senhor desceu naquele lugar e não o encontrou. Não encontrou eles. E a palavra vai dizer que o Senhor perguntou: onde está? Onde está você que sempre cantava? Onde está você que pregava, que falava do amor de Deus? Onde está? Onde está aquele primeiro amor que você falava, que entregava tudo por esse amor? Onde está? Por que se escondeu? Por que está tão distante? Onde está?
E a palavra vai dizer que Adão chega para o Senhor e fala: eu estou escondido porque eu percebi que eu estou nu. O Senhor sabia onde ele estava. O Senhor sabia cada metrinho, cada centímetro daquele lugar, porque Ele mesmo o criou. Ele mesmo criou o homem. Ele mesmo criou tudo, então Ele sabe cada detalhe. Ele mesmo criou você, então Ele conhece você por dentro e por fora. Mas é necessário você se aproximar do Senhor e conversar com Ele. E falar aquilo que está te machucando. Aquilo que te machucou, aquilo que te fez se distanciar. Porque tem momentos que a gente fala tanto, a gente reclama tanto, mas para Deus a gente não fala. E a palavra vai dizer que aquele pede, recebe. Aquele que bate, ela vai se abrir. Não importa o tempo. Mas se você pedir, vai receber. Se você insistir, vai conseguir. O seu tempo, talvez você queira para agora, mas Deus vai cumprir na tua vida. Se tão somente você meditar na palavra do Senhor, se tão somente você meditar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Foi lido nesta noite o Salmo 119. Se tão somente eu meditar na tua palavra, obedecer a tua palavra, o Senhor não se apartará de ti. Se tão somente eu obedecer a palavra do Senhor, o Senhor não se apartará de ti. E ali eu imagino Adão tendo um diálogo com Deus, um diálogo diferente, porque ele não quis se apresentar diante do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Adão e Eva, eles se cobriram com folhas de figueira, porque eles não conseguiam chegar à presença do Senhor descobertos, porque perceberam a sua nudez, perceberam algo errado. E quando o Senhor se aproxima deles, eu imagino Deus olhando para aquela situação, imagino Deus que Ele fala: não é simplesmente uma folha que vai cobrir, não é simplesmente uma roupa que vai cobrir o teu interior, não é simplesmente da forma que você acha que vai ser. É necessário muito mais para você se aproximar novamente dele. Muitos homens da Bíblia queriam algo de Deus, mas como foi falado nesta noite, oferecer sacrifício não é simplesmente você pegar e fazer. Você precisa se dedicar a Ele. Você precisa se dedicar a oferecer da melhor forma. E quando a gente fala de oferecer ao Senhor, a gente imagina assim, simplesmente chegar no culto e oferecer algo aqui. Vai muito além disso. Vai muito além de chegar aqui e trazer uma palavra. Você precisa ter compromisso, intimidade com Ele. Você precisa dedicar tempo a Ele. E toda vez que você tenta fazer da sua forma, nunca dá certo. A gente vai ter o exemplo ali do povo que pede um rei, e o Senhor fala: se vocês querem um rei, vai ser assim, assim. Mas eles queriam ser como os outros, eles queriam ser como as outras nações que tinham rei, que governavam. Mas o Senhor avisou: vai ter rei, vai ser escravo, vai querer rei, vão passar por isso, vão passar por aquilo. Mas eles queriam ser igual aos outros. E quando a gente começa a se comparar, não dá muito certo. A gente começa a se comparar, a gente se limita muito. Eu queria dessa forma, porque fulano é desse jeito. Sabe, as irmãs, quando a gente compra uma roupa de internet, que a gente vê lá na modelo, vai dar super certo, quando chega tudo errado. É só um simples exemplo. A gente quer se comparar, mas não dá certo.
Eles se vestiram. Para eles estava coberto. Até se esconderam ali atrás das árvores. Agora dá certo, vou fazer aqui no meu canto. Vou adorar dessa forma. Vou entregar do jeito que eu quero. Mas o Senhor chega e fala: não é dessa forma. Adoração não é simplesmente você chegar e entregar. Tem a forma certa de entregar. E quando eles se cobrem com aquelas folhas, para eles está tudo certo. Agora vamos voltar para o jardim e vamos entregar. Porque muitas vezes não é o ambiente que você está, mas a forma que você vai entregar. Muitas pessoas adentram por essas portas, mas a forma que elas vão sair é que vai mudar a vida delas. A forma que elas saem daqui é que faz a diferença. Estamos falando por pessoas que estão lá no mundo, pessoas que chegam aqui e querem ser transformadas, mudadas, mas tem algo que a impede. Tem algo que sempre fala assim: eu estou desta forma, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou adentrar? Eu vou simplesmente me cobrir aqui, vou lá chegar no cantinho, vou ficar no cantinho. Mas o Senhor não quer ninguém no cantinho. O Senhor quer todos, que todos venham à sua presença. E o Senhor, como fez com Adão e Eva, Ele faz aqui, como diz no versículo 21. E o Senhor fez roupas de pele de animais para Adão e sua mulher se vestirem. Para o Senhor eles não estavam vestidos. Aquilo que eles colocaram só apenas tampou. Mas o que o Senhor fez para ele foi vestes novas. Essa veste que você colocou, ela só está tampando. Ela não vai sarar, ela não vai curar, ela não vai apagar o que você fez. O Senhor está dizendo aqui: eu vou fazer um sacrifício para que vocês sejam cobertos de verdade. E alguém pagou um preço por você. Alguém pagou um preço para cobrir a sua nudez. Neste lugar, onde tudo era perfeito, foi necessário alguém sofrer a consequência daquele pecado. E hoje não é diferente. A gente chega na presença do Senhor tentando se cobrir de uma forma ou de outra, mas somente o sangue do Cordeiro, que purifica de todo pecado, consegue nos cobrir, consegue nos limpar e fazer uma nova aliança. O Senhor está dizendo para ele: da forma que vocês estão não vai entrar. Para voltar no lugar secreto é preciso ser transformado. Eu vou colocar em vocês vestes novas. Não importa o que você fez, desobedeceu, não importa. Mas a partir de agora vai ser diferente. Vai ser do meu jeito. A partir do momento agora vai ser diferente. E o Senhor fez para ele vestes novas. Agora sim, essas aqui vão cobrir. Esse sangue que vai cobrir. Esse sangue aqui, ele vai te moldar. Você vai sentir ele dentro de você e você não vai querer mais voltar para aquele outro lugar. Você vai permanecer no jardim. Você vai querer voltar para o lugar de intimidade. Você vai chegar naquele lugar de intimidade. Você vai dizer: ei, esse lugar aqui pertence ao Senhor. Esse lugar aqui tem dono. E no meu lugar secreto ninguém mais entra. Foi difícil convidar o Senhor para entrar. Foi difícil voltar à intimidade com Ele. E não vou perder a oportunidade novamente. Não vou perder a oportunidade novamente de estar no lugar secreto e sentir aquilo que eu sentia. A gente vê aqui e pensa que tudo está perdido. Parece o fim. E a humanidade está perdida. Mas não, é apenas o começo de uma história. Era apenas o começo que Deus está falando. Parece estar perdido, mas não está. Eu já tenho um plano. Eu já tenho algo preparado.
Não se preocupa. Aquilo que te causou medo, aquilo que te causou mal, vai ficar para trás. As coisas velhas, lá atrás, eis que tudo se fez novo. Eu faço novo nesta noite. Eis que tudo se faz novo. Só depende de você. Deus ofereceu como sacrifício para apropriação, mediante a fé e pelo sangue. Pelo sangue de Jesus. Naquele momento que Adão e Eva pecaram, foram afastados de Deus. Eles se afastaram de Deus. Mas o Senhor chegou até eles e procurou eles novamente. E o Senhor fez eles reconhecerem que não conseguem viver distantes de Deus. Você pode até tentar viver distante de Deus, mas você vai viver andando sem destino. Você vai viver de uma forma que nada vai te saciar. Você vai tentar de todas as formas, mas nada vai satisfazer algo que você procura. E essa procura vai ficar cessantemente enquanto você não voltar ao jardim, enquanto você não voltar ao lugar de intimidade, você não vai saciar essa vontade. Porque o Senhor, mesmo que você se afaste, Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar estando no lugar que Ele está. Nada do que você faça vai mudar a identidade, vai mudar a totalidade desse Deus. Não vai mudar. A sua vida vai mudar. Você não vai ter mais aquele lugar onde você se refugiava. A palavra do Senhor vai dizer em Efésios 1: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A vontade de Deus é para que servimos a Ele com fé, com amor, nos dedicando cada dia mais para a sua vontade. Ele nos chamou para a sua eterna vontade, para que Ele cumprisse em nós a sua bondade, a sua fidelidade. Não para vivermos aí no mundo, largados. Mas Ele nos chama hoje para termos compromisso com Ele. É uma palavra para quem está no mundo. Não, é uma palavra para a igreja. Para que a igreja se lembre do lugar de intimidade. Porque muitas vezes a gente entra na casa do Senhor com tantas preocupações, com tantas vozes, que a gente esquece o que veio fazer realmente. Eu sou suspeita para dizer, porque sou mãe. Mãe, quando chega na igreja, você já viu a mãe despreocupada ali? É muito difícil. Mas quando a gente tem um compromisso com o Senhor, nada pode impedir a nossa adoração. Nada pode nos calar, nada pode parar a nossa adoração. Mesmo que o dia seja cansativo, mesmo que você olhe para um lado, para o outro e todos te condenem, dizem que você não tem mais jeito. O Senhor te chama nessa noite. O Senhor te chama e diz que tem grandes coisas para a sua vida. Ele te chamou não para que você viesse desistir, mas para que você continuasse persistindo. Para que um dia, hoje é culto da família, eu sei. Mas para que a gente tenha força para buscar pela nossa família, é preciso nos restaurar primeiro. É preciso nos fortalecer primeiro. Porque ninguém vai para a guerra desarmado. Ninguém vai para a batalha sem antes olhar o que tem que fazer. Sem antes planejar cada passo. Porque se for sem isso, você vai perder. A palavra do Senhor, ela é clara. E o Senhor faz vestes novas. A palavra do Senhor vai dizer que Ele entregou o seu Filho para morrer por mim e por você.
E para que esse sacrifício não seja em vão, você precisa persistir em buscar ao Senhor. Você precisa entender o que o Senhor tem para você. Às vezes a gente vê pessoas tantos anos na igreja e não entende o propósito do Senhor. Porque já vem e não tem mais aquela intimidade com Deus. Não tem mais o compromisso de buscar ao Senhor verdadeiramente. É muito fácil falar, você não está passando pelo problema que eu estou passando. Uma coisa é certa, não quero saber do seu problema, basta cada um o seu. Mas tem um Deus que resolve toda causa. Tem um Deus que fala na minha palavra, na minha Bíblia, que Ele fez um povo passar a pés enxutos no mar. Na minha Bíblia diz que tem um Deus que faz cessar guerras, queima os carros no fogo. E a minha palavra vai dizer que aquietai-vos, porque eu sou o Senhor. Serei exaltado entre as nações. Esse mesmo Deus, Ele se faz presente nessa noite. E já entrego o microfone e digo: enquanto você está aí reclamando, enquanto você pensa que nada vai dar certo, sela o compromisso novamente com o Senhor. Eles tiveram a chance de fazer novamente a aliança com o Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao pecado, o Senhor diz: eu purifico de todo pecado. Não quero saber mais o que você fez. Faz uma nova aliança neste momento, que todas as coisas eu faço nova. E mesmo naquele momento ali, o Senhor faz uma promessa para a mulher: de ti sairá um descendente que pisará a cabeça da serpente. A palavra vai nos mostrar que ela te fez o mal. O inimigo tenta contra a sua vida. Mas eu tenho uma promessa para a igreja do Senhor. Chegará o dia que não mais chorarão. Chegará o dia que esse mal não te fará mal nenhum. Chegará o dia que você vai ser consolado. Chegará um dia que tudo isso aqui foi passageiro. As aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória de que ia ser revelada. A gente passa por dias difíceis, passa por tribulações, dificuldades, fraquezas, difíceis de andar. A gente olha assim: será que eu devo permanecer? Será que eu devo prosseguir na casa do Senhor? Porque ninguém mais me observa, ninguém mais me vê. Eu já não canto como cantava antes. Já não faço mais como fazia antes. O Senhor tem promessa tanto para mim como para você. O Senhor tem promessa nesta noite para toda a igreja. A promessa do Senhor é que seu filho voltaria. Esse mesmo filho que derramou o sangue naquela cruz, que ao terceiro dia ressuscitou por mim e por você, ele voltará para buscar uma igreja sarada, uma igreja purificada, revestida, e entregará vestes novas para cada um de nós. E cantaremos ao Senhor e louvaremos ao Senhor, porque Ele é fiel. Nessa noite, eu falo para você que me escuta: aquele pecado, aquela causa que você olha e você diz, muitos apontam para você e diz que você não vai conseguir porque você fracassou. O Senhor te convida nessa noite a fazer uma nova aliança. Às vezes você olha e não tem com quem se apegar, porque todos olharam para você e te julgaram. Mas tem alguém nessa noite que olha para você e te perdoa. Tem alguém nesta noite que olha para você e diz: eu te perdoo, eu te lavo, eu te limpo, eu te purifico. Como foi falado nessa noite, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã será um dia que você nem sabe que você vai acordar. Esse pode ser o nosso último culto. Esse pode ser o nosso último culto. A palavra vai contar uma parábola de um homem que
tinha tudo, seus celeiros grandes começavam a produzir bastante. E chegou um momento que os seus celeiros tinham tanto que produzir, a sua agricultura era tão grande que ele olha e diz: vou derrubar esses celeiros, vou construir outros, porque tem muita coisa para entrar. E ele fica lá fazendo, constrói, destrói, constrói, destrói. E um dia alguém chega para ele: louco, hoje pedirão a tua alma, para quem tem preparado? Às vezes a gente trabalha tanto, a gente faz tanto, e a gente não tem um tempo de entrar no secreto e descansar no Senhor. Pedimos tanto o emprego dos sonhos, pedimos tanto, e quando recebemos não paramos nem para agradecer aquilo que o Senhor nos deu. Porque falamos: estou cansado demais para ir para a casa do Senhor. Estou cansado demais, estou trabalhando, estou cansado demais. O emprego que você pediu ao Senhor, você não tem coragem nem de voltar para agradecer. Você não tem mais força. E se o Senhor tirasse o teu emprego que está tanto cansaço, o que você faria? Teria tempo para vir para a casa do Senhor, porque está descansado. Se formos buscar o Senhor somente quando tudo vai bem, quando estamos tranquilos, descansados, não tenho problema nenhum. Irmão, olhe para você e imagine que alguma coisa está errada. Dê graças ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo agradeça ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.